Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, e nossos telefones 38766146-5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, ator Juan Alba. Prazer tê-lo aqui, Juan. Prazer, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui com você. Eu o anuncio como ator, mas devo anunciá-lo também como apresentador e cantor? Hoje em dia a gente tem que ser artista, né? Brasileiro, eu acho que todo brasileiro hoje em dia, independente da profissão, é um artista, né? Mas eu fico preocupado. Por quê? O apresentador, eu falo, pronto, já vai. Também está conosco o ator Oscar Calisto. Prazer tê-lo aqui, Calisto. Prazer é todo meu. É uma felicidade estar aqui. Calisto, como é que você se identifica? Estou me apresentando a você, Zancopé Simões, jornalista. E você, quando diz Oscar Calisto, se apresenta como ator, como diretor, como escritor, como dramaturgo, como? Como malabarista. Eu sou artista, né? E pegando carona no que falou o Juan, hoje a gente tem que se virar. Isso aí. Roberta Jafé, prazer tê-la aqui, Roberta. Muito prazer, obrigada, Zancopé. Se eu apresentá-la como arquiteta, tá certo? Tá sim. A gente faz um pouco de tudo. Atriz, cantora, bailarina e arquiteta. Isso. Roberta Jafé. Depois você precisa me explicar um detalhe. Antes eu vou cumprimentar o Vander Antunes. Tá bom. Prazer, Vander. Olha, prazer enorme estar aqui. Que bom. Escritor, ilustrador, quadrinista. O que é quadrinista? Quadrinista é um autor de histórias em quadrinhos. É. Eu escrevo, faço roteiro para quadrinho e também desenho as histórias. Você tem livro aí que você está lançando, é isso? Eu tenho. Estou lançando aqui o Depois que o Diabo Foi Embora e outros contos violentos e vulgares, que por acaso são histórias de infância. Obviamente, uma infância atípica. Depois eu... Mas, Roberta, eu ia fazer a pergunta para você, né? Você é arquiteta, mas está aqui como atriz, cantora, não é? Isso mesmo. E como é esse salto, assim, de arquiteta para atriz? Então, na verdade, eu sempre quis ser atriz, desde pequena, mas meus pais sempre me apoiaram muito nessa minha decisão. Mas eles falaram assim, depois que eu me formei, que eu estudei numa escola americana. Estudei na Graded. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. E eles têm um programa incrível de artes. Então eu sempre tive todo esse background assim, de artes. E daí, quando eu me formei da escola, meus pais falaram assim, tudo bem, se você quiser seguir a carreira de atriz, a gente deixa, mas você vai fazer uma faculdade antes. Então eu falei, tá bom. Daí eu comecei a ver com o que eu me identificava. E daí eu falei, bom, acho que é arquitetura. E eu acabei gostando muito do curso. Então eu acabei me formando, terminei o curso. E sou formada em arquitetura pela FAP. Mas eu estou querendo entender a relação entre atriz e arquitetura. Você disse que começou a procurar uma faculdade. Você falou, É porque, então... Como eu não queria fazer nada relacionado a artes cênicas, sim, uma faculdade de artes cênicas, eu busquei uma faculdade ainda artística. Então, eu achei que a arquitetura dava para trabalhar, tanto é que dá para trabalhar com cenografia, que tem a ver com teatro, que é uma área que eu me interesso bastante, inclusive. E no meu projeto final de graduação, eu juntei as minhas duas paixões e eu fiz um teatro-escola. Então, assim, eu juntei o projeto arquitetônico com algo que eu entendia bastante, que é a função do teatro e uma escola também integrada. Vou complementar, como todos aqui são do ato,
quando você terminou o curso, você falou pro papai e mamãe, ó, meu diploma tá aqui, ó. Agora Foi tchau. exatamente isso. Agora é tchau. Então tá bom, tá aqui o meu diploma, agora eu vou pra lá fazer teatro. Qual é a reação deles? Eles adoram. E eles ficam Não, mas felizes e que eu nesse tenho um momento, plano. assim? Mas... Não, eles difícil, apoiam né? bastante. Mas Calista, é assim, difícil, Calista? É bem difícil, né? A minha família, eu tenho um primo, que é o Daniel Ávila, que é ator há bastante tempo, mas quando eu falei, foi uma coisa assim, você tá louco, né? Como assim, artista, ator, né? Mas não tem como, é um chamado. É um chamado, né? Sim. É um chamado, e há 20 anos eu sou chamado ao palco. Passou por isso, Wander? Passei. Eu venho de um outro mundo. Eu não fiz uma faculdade. Na minha infância e um pouco mais, o projeto dos pais era que os filhos fossem funcionários do Banco do Brasil. É isso. Eu traí esse projeto dos meus pais. Eu adorava desenhar, sempre teve comigo. Não está bem resolvido o que eu sou até hoje. Vou ampliar para você. Funcionário do Banco do Brasil, funcionário da Caixa Econômica Federal, tinha que prestar um concurso. É verdade. A minha avó ainda queria que eu fosse da Marinha. Olha, Marinha. olha. Que eu fosse oficial, alguma coisa assim, né? Porque tinha essa... Tem esse porte de resquício oficial ainda. da Marinha. Meu filho, vai fazer Marinha, porque aquele uniforme é tão bonito. Se ela visse você no Chaplin. Olha, eu acho que ela ia adorar e ter muito orgulho, porque o meu avô, né, ele trabalhou foi porteiro do Teatro Ginástico no Rio de Janeiro durante muitos anos. Então, quando eu falei para eles que eu queria ser artista, que eu queria ser ator, meu avô me chamou e falou, meu filho, olha só. Aí me contou histórias de Fernanda Montenegro, de Zé Vilker, de várias pessoas que ele viu passar pelo Teatro Ginástico e a dificuldade. Ele falou assim, olha, você saiba que você está entrando numa coisa muito difícil. Mais difícil do que entrar numa faculdade, se formar e seguir uma profissão ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica. Você vai ter que trabalhar bem mais. Não pense que isso é glamour, porque as pessoas acham que isso é glamour, mas na verdade não tem muito glamour. Enfim, mas é muito interessante essa coisa, como ele falou mesmo, é algo que eu já, assim... Eu comecei a minha vida artística como modelo. E aí, durante um tempo, eu falei, não, eu quero ser uma pessoa normal. Quero trabalhar de 9 às 6 da tarde, de 8 às 5. Só que não teve jeito e eu acabei me tornando ator e fazendo todas as chamado. É o chamado, né? Não tem como fugir, não tem como. Não tem. Eu tentei também, tentei trabalhar como arquiteta, estagiei 2 anos e meio. Daí eu falei assim, que eu tinha feito a família Addams durante a faculdade. Daí eu falei assim, não, chega, eu não vou fazer teatro, eu quero ser uma pessoa normal. Exatamente isso que a gente pensa. Daí eu peguei e falei, vou estagiar. 2 anos e meio estagiando. E daí eu falei assim, gente, não dá. Você sente um vazio. Eu tenho que ser anormal. Você precisa de palco. Temos que ser anormais. Exatamente isso. Aliás, a normose é a doença do século, né? É por isso que somos artistas. Lá em Chaplin, fazer musical no nosso país, como é que é? Olha, eu acho que fazer musical hoje é muito bom, né? Mas eu acho que tem uma trajetória aí de muita preparação, né? Acho que o musical, ele voltou com muita força nos anos 2000, né? E eu acho que durante todos esses anos houve uma formação não só de atores, mas de técnicos, de tudo que envolve o teatro musical. Fala ano 2000, mas eu acho que anterior a isso não havia nenhum espaço apropriado para o musical. Então, na verdade, o Brasil, ele já foi muito apreciado no Brasil o teatro de revista, que não deixava de ser um teatro musical também. Mas esse estilo Broadway, que eu chamo... Tinha que ir né? para Manaus. Exatamente. Esse estilo Broadway, ele vem se implementando já durante todos esses anos, e eu acho que hoje em dia, não é que se tornou fácil, porque nada é fácil. Né? Independente da situação política, eu acho, nada é fácil, mas eu acho que hoje em dia existe uma estrutura, existe uma equipe, existem pessoas que, você fala em teatro musical, na parte dos bastidores,
você já encontra profissionais que entendem, que sabem como funciona, que você consegue dialogar e ele saber o que você está falando e você entender a linguagem dele. Então, acho que isso é muito importante. E, principalmente, eu acho que o brasileiro se habituou, antes desse tempo, a ir aos Estados Unidos, a Broadway, assistir os musicais. Então, agora eles têm aqui. E olha, não tenho o menor pudor em falar que muitos dos musicais que são montados aqui, eu particularmente gosto mais do que os que são montados na Broadway. A mesma história. O Chaplin é um deles. Les Mis é outro. Mamma Mia, que eu assisti, eu gostei mais da montagem nossa aqui do que da montagem da Broadway. Então, acho que hoje em dia, para mim, é um privilégio poder fazer. Cantor e ator. Então, eu acho que com a história do musical isso se tornou mais forte, né? Eu canto desde pequeno, mas profissionalmente, vamos dizer assim, eu passei a cantar depois que os musicais começaram a vir mais forte no Brasil, porque é mais uma porta que se abre, né? Eu acho que no Brasil, é a minha ideia, né? Meu raciocínio, pode ser que eu esteja completamente errado, mas acho que tem o carimbo lá, é ator ou é cantor? Eu acho que os dois no Brasil isso está mudando. Não, acho que isso está mudando. Acho que isso está mudando. Puxando a sardinha para o meu lado, para a minha produtora, a Cláudia Raia, eu acho que ela é uma grande responsável por isso, porque ela sempre teve a dança, o canto, né, sempre teve o teatro musical muito forte. Eu acho que ela é uma das pessoas que conseguiu colocar o teatro musical no patamar que ele está hoje. E falando do Chaplin, agora é um espetáculo lindíssimo e você vê... Você citou a Cláudia Raia, tem outros famosos no elenco? Então, a Cláudia é a produtora. Ela não está no elenco, né? Envolvidas no projeto. Isso, aí tem o Jarbas Homem de Melo, que é o marido dela, que faz o Chaplin, que é espetacular como Chaplin. Tem a Mira Ruiz, que é uma jovem atriz, que é um escândalo de atriz e de cantora, enfim. Tem a Helga Nemetic também, que já fez vários musicais. Enfim, é um elenco... É isso que eu te falo, hoje em dia os elencos, ela está fazendo N. É um elenco maravilhoso, de pessoas extremamente competentes, de artistas maravilhosos. Então você consegue ter vários musicais em cartaz ao mesmo tempo, com vários talentos. Não é que um musical tem um nível técnico inferior ao outro. Não, todos são excelentes. Todos são de excelente qualidade. Não só na música, mas na dança, na coreografia, no cenário, em tudo que envolve teatro musical, que, olha, envolve muita gente. Nosso lá, por exemplo, são mais de 60 pessoas envolvidas para que aquele espetáculo aconteça. Então é uma estrutura muito grande. Sim. Calixto está imaginando essa estrutura, Calixto? Claro. Inclusive eu sou colega. Diretor? Sim, claro. Inclusive eu sou colega da Helga, do Paulinho Goulart. O Paulinho Goulart também está com a gente, né? Que além de ator, cantor, é coreógrafo também, maravilhoso. Sim, então, maravilhoso. Roberta, agora a pergunta para você, para fazer musical no nosso país é N? Como assim, para fazer? Desculpa, eu transfiro a pergunta para você. A mesma coisa, né? Eu queria até, inclusive, complementar o que ele estava falando, que abriu, eu acho que o Brasil está abrindo um espaço para esse mercado muito importante, tanto é que no nosso elenco, por ser uma peça com crianças, nós temos 21 crianças, 21, extremamente talentosas. E assim, é uma produção nível Broadway mesmo, e é o que ele falou. Eu acho que a gente dá um gostinho brasileiro para as nossas produções, que até os gringos que vêm, eu trabalhei já em produções gringas, eu trabalhei no Les Miserables, eu trabalhei no Wicked, na Família Addams. Em todas as produções, os diretores não cansavam de dizer que a gente traz um negócio, uma essência especial para a produção, por sermos brasileiros. Falam que muda, existe uma mudança ali no que a gente traz para o palco, nossa proposta artística. Eles falaram que é completamente diferente. E é verdade, depois que a gente pega e assiste o mesmo musical fora, que também é incrível, não vou tirar jamais o mérito deles. Mas lá a riqueza técnica é muito grande, né? Mas vem as réplicas para cá. Não, eu sei, mas a preocupação de um espetáculo desse que nós estamos nos referindo no exterior
é que seja brilhante tecnicamente. Né? Sim. Exatamente, mas eu acho que essa aqui é a diferença nossa. A gente coloca esse tempero brasileiro, essa coisa mais humana, que, querendo ou não, é uma característica nossa, do nosso calor. povo, né? Um calor diferente. Eu acho que isso se transfere em cena, né? As relações que se criam nos bastidores, elas vão para cenas, né? Elas se transferem ali, essa energia, essa pulsação. Então, acho que lá eles são extremamente técnicos e às vezes isso passa um pouco, são um pouco, não frio, porque são lindos também, mas é diferente. E eu acho que para o nosso público, ele quer ver isso também. O brasileiro, ele tem essa receptividade, ele quer sentir esse calor humano, essa transferência do palco para a vida dele, para as referências que ele tem. Então, acho que essas adaptações, elas são muito bem-vindas e o nosso público está crescendo cada vez mais. Roberto, eu interrompi você. Não, imagina. É exatamente isso. É bem por aí. É um complementando o outro. Ô Wander, você desistiu de fazer um concurso para o Banco do Brasil? Eu desisti. Eu tive uma vida muito errática. Eu não sei do que eu desisti. Nem em que momento eu desisti. Eu sou goiano. De uma cidade chamada Jataí. Mas lá tinha Cachego também, né? Caixa Econômica de Goiás. É verdade. E fui para Mato Grosso, Cuiabá, que foi bem legal. Acho que aí o Banco do Brasil já era um retrato na parede, já era passado. Mas você foi descendo pelo outro lado, o correto seria descer direto para cá. Pois não, mas foi muito bom. Cuiabá foi importantíssimo. Foi pessoas fundamentais da minha vida, eu conheci lá. Sabe, gente que te constitui, né? A relação com a literatura, por exemplo, foi estabelecida lá. Uma certa visão de mundo é fundamental. Acho que eu virei, eu não sei bem o que eu virei no final das contas, porque eu faço muitas coisas, provavelmente sem um grande rigor formal, mas eu virei desenhista em Cuiabá, eu virei contista, sabe? Então, eu fui me tornando. Aliás, eu acho que eu ainda estou no processo de me tornar alguma coisa. Sim. Já estou no outono da vida, mas ainda me tornando. Mas ser escritor, escrever, né? Transportar para o papel as ideias, como você faz aqui. Qual é o título mesmo? Depois que o Diabo Foi Embora e Outros Contos Violentos e Vulgares. É literatura infantil que você está dizendo? Definitivamente não. Ótimo. Definitivamente não. Tem a ver com a minha infância. Acho que é por isso que você foi por esse caminho. É que na minha infância, e eu queria muito ser adulto, sabe? Todo mundo quer era uma ser velho leitura logo. simples do que fosse ser adulto. Acho que era ganhar uma calça comprida, um jeans. Era uma espécie de passaporte para o mundo adulto. Mas era inevitável querer aquele lugar, porque falava-se de pistoleiros. Na minha cidade, uma cidade pequena, havia aquelas figuras que fulano matou alguém, fulano fez alguma coisa, aquele vendeu a alma para o diabo. Aquilo era muito um lugar onde eu queria chegar. Então, eu acho que é por isso que eu falo que tem a ver com infância, porque a minha infância foi muito atípica. E eu ouvia essas histórias, desejava conhecer essas figuras. E fui o diabo também na minha infância. Se caísse um avião na cidade, a primeira pergunta era: o Wander estava fazendo o quê? Muito bom. É verdade, é verdade. E eu não sei, de alguma forma, será que eu queria? Porque eu era um bom observador da vida. Sim. Mas não aconteceu nada, foi uma vida destituída de acontecimentos. Então, me contavam histórias, eu era bom ouvinte, e em algum momento eu comecei a contar essas histórias. Acho que foi assim. Porque nós estamos aqui num cenário, né, onde os personagens, né, são difíceis nessa vida brasileira, né? Todos os atores, você é escritor. Então eu fico imaginando este salto de um dia
chegar e decidir ser escritor. Vou escrever um livro, vou escrever um conto. O Brasil não tem uma receptividade para alguém que tenha esse talento. Mas eu tenho uma notícia ótima para você. O Brasil agora é hostil a todo mundo. Então, o artista não está mais num lugar de risco. Esse charme a gente perdeu, né? Agora eu acho que o nosso destino é incerto. Só que a gente já tem experiência, já temos uma vantagem. A gente sempre esteve à margem, a vida sempre foi incerta. Então eu acho, de repente, esse é o nosso momento. Agora quantas todo mundo vezes recusaram o teu livro? Quantas editoras recusaram o meu? Nenhuma. Que ótimo. Não, eu Parabéns. Eu tentei a normalidade. Eu fui redator publicitário durante muitos anos. Tentei a normalidade. Eu tentei a normalidade também. Ótimo. Mas assim, sempre querendo fazer quadrinhos. Eu sou originalmente um autor de histórias em quadrinhos. É isso que eu faço. Isso aqui é um dos meus... Zósimo Barbosa, é isso? Isso virou um seriado de TV chamado Cidade Proibida, no ano passado e tal. Mas eu gostava de quadrinhos e, em alguma medida, o que eu queria escrever não era possível no Brasil. Eu não fazia nem quadrinho infantil e nem quadrinho de super-herói, que é o que os autores brasileiros fazem, em geral, como desenhistas. Se for no Japão com isso daqui, você fica rico. Não se fica rico em lugar nenhum por isso. Mas pode se almejar, eu acho, uma vida digna. Fazer mangá. Então eu era redator publicitário e namorei uma francesinha que traduziu algumas coisas minhas. E eu mandei para editoras francesas. Então publiquei muito fora do Brasil. Mas sempre querendo fazer alguma coisa com cor local. Então... O Zósimo, esse projeto, é uma espécie de... Você falando dos musicais, a gente não se dá conta, né? Mas eu gosto de chanchada. É um grande musical. Então, esse quadrinho é uma espécie de... Sabe, fazer as pazes com as coisas que eu gostava? Aí tem Nelson Rodrigues, tem Sérgio Porto, tem chanchada. O título é extremamente sugestivo, né? Zósimo Barbosa. O corno que sabia demais. Exatamente, é um Hitchcock de chanchada. Que maravilha. Que maravilha. É isso. Não, mas eu fui pouco recusado. Estranhamente, eu posso dizer isso. Bom, né? Ótimo. Calixto, não tiver humor, o texto, o espetáculo é difícil no Brasil? É complicado, né? Eu tento, como dramaturgo, eu acho que a vida não é uma coisa só, né? A gente está com esse espetáculo nosso e por mais que seja uma temática séria, né? A gente está falando de corrupção, é claro que... Que é os pombos ou a síndrome dos gatos? Né? Isso. É um espetáculo, ele é inspirado no teatro do absurdo, né? Eu não digo que ele é totalmente teatro do absurdo, porque a gente utiliza dispositivos dramatúrgicos de tragédia, drama, humor e melodrama. Então eu tenho isso disseminado. Repete essa sequência, por favor. Tragédia, drama, humor e melodrama. Então eu tenho isso num assoalho do teatro do absurdo. Né? Tipo, então, de posse disso aí, eu confeccionei um texto. É um texto, eu escrevi, né, autenticamente brasileiro, falando de brasileiros para brasileiros, né, da nossa situação. Evidentemente... Fala de política aí? Fala de política. É claro que, para quem possa se assustar, a gente não toma partidos... Né? Evidentemente ela vai falar de política, o que a gente vai falar de política nesse momento? Não, o meu foco ao falar de corrupção era exatamente a corrupção. Como você consegue abordar esse assunto? Sem tomar partidos, é preciso se libertar, né? Porque é exatamente isso. Eu acho que o teatro é um espaço para abraçar todos os espectadores, né? A gente não pode fazer acepção de plateia. Né? E ao tratar sobre um assunto como esse, a minha opinião política não importa.
O que importa é o X da questão, né? Quando eu trato de corrupção, eu abro um leque muito grande, porque não é só a corrupção política, mas a corrupção humana em si, né? As pessoas acham que não, mas furar uma fila de banco não te põe tão distante de quem rouba dinheiro de uma grande empreiteira. Não te põe distante. É o mesmo ato, né? Mentir é um roubo. Mentir é um roubo. Eu acho a mentira um roubo, né? Você rouba o direito do outro saber a verdade. Isso é um ato corrupto da mesma forma, né? Não é para mim a corrupção não é um problema de partidos nem de lados, é um problema de caráter. O escritor está mentalizando tudo isso. Pois é, estou tentando me distanciar disso. Eu não sou assim. Não sou. E sem humor fica difícil tratar disso, né? Claro que a gente tem bastante humor, a gente tem, até porque é uma linguagem altamente metafórica, né? Todo o tempo do espetáculo a gente passeia por uma grande metáfora. É que eu estou tentando me manter distante. Eu sou puro. Eu vim muito puro de Goiás para cá. Mas é que ser humano é complicado. A gente está todo dia se avaliando e... Caramba, eu queria ser... Eu acho que isso, né? Eu gostaria tanto de ser uma pessoa melhor. Claro. Mas o benefício da experiência é horrível, né? Porque quando você está numa circunstância, aí você não é testado, sabe, no plano das ideias. Você é testado, é o seu momento de ser uma pessoa melhor. Tinha um amigo que dizia, honesto só eu por absoluta falta de oportunidade. Definitivamente. Que é o que você está colocando aí. Pronto, né? Resumiu. O benefício da experiência nos leva para esse lugar da corrupção. Agora, falando sobre o seu trabalho, né, é curioso, assim, como no Brasil, assim, você fala assim, eu escrevo quadrinhos. Quadrinhos logo remete à infância, né? Claro. Mas quantos adultos não adoram quadrinhos e gostariam de ler? Claro. E eu, sinceramente, não conheço muitos, assim, né? Isso não é tão divulgado, assim, a história em quadrinhos para adultos, com histórias adultas, né? Sim. É louco isso, porque... Em alguma medida, nós somos levados a pensar que apresentar uma história numa folha de papel, um quadro após o outro, nos obrigue a falar com criança. É como se o meio utilizado impusesse um discurso. Claro. Não é E não defensável, tem, mas a gente pensa, né? E também o mercado editorial brasileiro, numa larga medida, ele contribuiu para isso. Porque você leu muito quadrinho infantil. E essa transição, quer dizer, você vai amadurecendo e os seus interesses vão mudando. Quer dizer, muitas vezes a gente não viu a indústria cultural nos oferecer essa narrativa adulta que nos permitiria continuar lendo quadrinhos, né? Você vai amadurecer. O cinema tem isso, né? Isso é você, sabe, você é criança e você tem uma oferta, mas você vai amadurecendo. O cinema fala com o adulto. Houve um momento, e veja, não é um problema dos quadrinhos, é um problema da indústria cultural brasileira, que não nos propiciou contato com o quadrinho adulto, que sempre existiu, óbvio. Mas esse panorama está bem modificado. Eu tenho andado, é legal, eu já vi no seu programa uma vez e gosto muito porque a gente tem tempo e liberdade para falar essas coisas, né? Eu tenho andado ultimamente muito de metrô. E a gente fala muito de que as pessoas não leem, né? E como eu tenho andado muito de metrô, eu vejo como tem gente lendo. No metrô. No né? metrô. Eu também. Então, que a também gente tenho imagina visto. que só aconteça nos Estados Unidos. Exatamente. Então, eu acho que, assim, a gente... Eu também tenho, né? Fazendo a minha culpa aqui. E ao invés da gente falar das pessoas que não leem, vamos começar a falar das pessoas que leem. Sim. Exatamente. Vamos começar a falar das pessoas que fazem. Né? E não daqueles que não fazem, daqueles que deixam de fazer, ou que poderiam ter feito e não fizeram. Não, mas tem muita gente fazendo. Tem muita gente, eu não sei qual até fiquei curioso, porque não já vi nenhuma nem duas, foram várias vezes, mais de 10 pessoas no metrô vendo um desenho animado para adulto. Porque são pessoas adultas assistindo.
E eu não reconheci, não consegui reconhecer, porque eu não vou ficar olhando o celular. Tá vendo? Mas é curioso isso. E eu acho que vem de encontro a esse trabalho que você está fazendo, né? De quadrinhos e tal. No caso acho da muito animação, bacana. por exemplo, desde os Simpsons, que já tem mais de 20 anos, você tem animação para adultos. South Park também. Muito Sim. interessante, né? Eu só não sei o que você viu, porque eu vejo pouca coisa. Mas, Wander, quando eu vejo aqui Zósimo Barbosa, né, esse trabalho que você realizou, e você falou sobre histórias em quadrinhos, a gente cresceu vendo histórias em quadrinhos e tal, mas não era uma edição como esta daqui, uma edição, um trabalho como este aqui, que me parece fora do alcance do público, porque me remeteu aqueles gibis que tinham nas bancas, né? E a gente vê alguns apenas. Esse é um livro mesmo, esse é um outro formato. De todo modo, que bom que os formatos pudessem coexistir, Sim, né? sim. Seria bom que os quadrinhos sempre ocupassem o espaço do livro, que eles sempre estivessem nas livrarias. Sim. Houve um momento em que o quadrinho era uma espécie de primo pobre de tudo, Sim, né? E supunha-se daí que você não podia estabelecer nenhuma conversa inteligente através dos quadrinhos. É Sim. como se fosse uma arte menor mesmo. Daí os quadrinhos terem sido vítimas de muito preconceito, né? A primeira edição desse gibi, por exemplo, do Corno que Sabia Demais, que foi em outro, é isso Mas mesmo. o título é ótimo. É isso mesmo. Mas foi engraçado, porque naquele momento não funcionou bem, porque a televisão não existia. Então, eu estava estabelecendo um diálogo adulto, falando de um certo Brasil, e havia pouco leitor esperando encontrar esse texto em HQ. Né? Eu tive muita sorte do Guel Arraes ter comprado o gibi. Foi esses milagres. O gibi vendeu, até onde eu saiba, 200 exemplares. De uma tiragem de 3 mil. Então eu tenho belos fracassos para narrar. é um estoque bom. Um estoque bom. Mas é pelo outro lado. Então, de repente, alguém de um outro meio descobrir você e te levar para um veículo que fala com muita gente. Claro. O retorno tem sido melhor agora, porque você faz um caminho, né? Acabou esse estoque? Depois da série? Você fala que o Guel Arraes viu e levou para Ele comprou o gibi, que é um cara que vive no desvio também, né? Que achou o Corno que sabia. Uma ideia interessante. Não, ajudou bastante, abriu outras portas. É que agora a gente o audiovisual está numa... Genial. Que maravilha. Como é que chama essa grana pública para cinema? Existe As leis de incentivo. E agora está tudo parado. Mas tem coisas acontecendo. Sim. Mas você fala de um momento que eu também gosto muito, em que os quadrinhos eram uma arte muito popular. Era descartável, mas era muito bom também, porque você comprava gibi com moedinhas. Sim. Ele era muito acessível. Você ia nas bancas e você tinha revistinha impressa em papel jornal. Sabe, eu falei da Eu qualidade vivia em desse. banca de jornal comprando. Nossa, Isso que eu falei da curtia qualidade muito desse isso. trabalho aqui. Mas isso também é uma mudança de mundo que está acontecendo, né? Sim. Mesmo nas bancas, assim, esse capitalismo para as massas parece que acabou. Hoje em dia você faz coisas para uma classe média alta. Você faz gibis assim, com capa dura, com papel. Eu gosto de coisa descartável, porque aí você fala com muita gente. Sim. Aquela época Sim. você tinha um título que era descartável, mas ele tinha 500 mil exemplares. Olha isso. Olha, Sim. que insano. É. Você falava com 500 mil exemplares. Uma editora tinha um título, eu estou me fixando em quadrinhos, Perfeito. que vendia 100 mil exemplares, ele era cancelado. Sim. Consegue imaginar Sim, hoje um imagina. título Sim. de 100 mil exemplares cancelado? Não acontece. Né? Já um livro, ele é durável, ele fala com um público novo, mas ele tem 2, 3 mil exemplares.
Sim. A gente deixou de falar com muita gente. Deixou. Vou pedir a gentileza dos senhores para fazer o registro da FIPESP, parceria que nós mantemos aqui desde o início do Gente que Fala. O governo vai criar banco de horas e sobreaviso para servidores públicos, para normatizar a utilização do sobreaviso para servidores públicos federais. Medida vale para mais de 200 órgãos e entidades, incluindo autarquias e fundações públicas federais, e tem por objetivo aumentar a eficiência no serviço público. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão deverá publicar ainda nesta semana uma instrução normativa estabelecendo critérios e procedimentos em relação à jornada de trabalho dos servidores. A adoção do banco de horas será feita pelos dirigentes dos órgãos e entidades, caso seja do interesse da administração federal. As horas extras para o banco deverão ser autorizadas pela chefia para a execução de tarefas, projetos e programas de relevância para o serviço público. Por meio de um sistema eletrônico de frequência, as horas excedentes, além da jornada regular do servidor, serão computadas como crédito e as horas não trabalhadas como débito. A instrução normativa também trará orientações para a utilização do sobreaviso, ou seja, o período em que o servidor público permanece à disposição do órgão, aguardando o chamado para ir trabalhar. Servidor deverá permanecer em regime de prontidão, ainda que durante seus períodos de descanso fora de horário e local de trabalho. São informações que nós trazemos em parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, desde o início do nosso Gente que Fala, e já estamos no 18º ano de programa. Um registro aqui também, ouvintes e telespectadores do Gente que Fala têm até segunda-feira para concorrer a 2 pares de ingressos para o espetáculo Refúgio, em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. Sorteio será segunda-feira à tarde, ingressos valem para as apresentações de terça e quarta-feiras. Para concorrer ou conhecer o regulamento, acesse o link da promoção na fanpage do programa, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos recebendo hoje o ator Juan Alba, também o ator, diretor, escritor, dramaturgo, o que mais? Calixto. A atriz Roberta Jafé e o escritor, ilustrador, quadrinista. Você se identifica mais como quadrinista, é isso, Vander? Sim, mais como quadrinista. Aí é um... Faltou convicção, né? Maravilhoso. Completamente perdido. Eu acho que essas coisas são interessantes porque a gente, nessa loucura de vida, a gente vai flutuando por algumas... Durante períodos de nossa vida, nós somos mais uma coisa e menos outra. Daqui a pouco, não, hoje eu sou mais isso do que aquilo. Você sabe, Juan, eu acho que no fim das contas, uma coisa alimenta a outra. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, ser ator me faz ser um diretor mais consciencioso, né? Escrever também me faz ser um ator melhor. Então... Mas o diretor, né, quando atua como ator, aí complica a coisa. É complicado, é enlouquecedor. Tá falando de se autodirigir, né? Se autodirigir é enlouquecedor. Mas você sabe, assim, eu tenho um grande amigo que eu chamei na reta final do espetáculo, né? Porque é um espetáculo altamente poético. E a gente cria muita coisa realmente nova, né? Eu tenho uma fixação com isso, né? Tem uma cena de médico, você vai fazer, como todo mundo já fez, né? Os franceses têm um termo que eles chamam insolite lieu, né? Um lugar incomum, né? E de posse de uma estrutura de teatro absurdo, você tem um canal aberto para criar coisas diferentes, né? No final, eu chamei um amigo que é o Leandro Lobo, que é ator também, diretor e tal. Eu falei, amigo, me olha, pelo amor de Deus. Roberta, você como arquiteta, aí você disse que trabalhou com cenários também, bem, a identificação é muito grande, né? Eu não cheguei a trabalhar com cenários. Mas aí o olhar crítico da atriz quando entra e vê o cenário e fala, poderia ser de outra forma. Olha, eu ainda não tive esse problema. Ainda terei. De olhar e falar assim, porque assim, todas as produções que eu participei, ou pelo menos que eu assisti, eu tive muita sorte de assistir muita coisa que eu realmente gostei, assim. Sim. Claro que a gente sempre tem um pitaco ou outro pra dar, né? Sim. Mas eu sempre presenciei e participei, assim, de produções que eu realmente amei. Então,
eu me sinto muito privilegiada de conseguir estar tão perto, assim, desse universo, sabe? Agora no Annie, quem fez o nosso cenário foi um cenógrafo super renomado de Londres, inclusive, chama Matt Kinley. E eu até conversei com ele, falei que eu me interessava por cenografia, porque eu acho o trabalho dele incrível. E ele consegue transmitir, ele consegue juntar os elementos no cenário, os elementos que contam a história, mas mesmo assim de uma forma que deixa o espetáculo grandioso, né? De uma forma incrível. Ele consegue dar essa leitura. E estar perto disso é muito... Como realmente os assuntos privilégio. são interligados. Porque Sim, Annie, completamente. não, porque Annie é inspirado numa história em quadrinhos. Annie É verdade. É uma a coisa Little dos Orphan anos Annie. 30, né? A Sim, Pequena a Órfã. Orphan Annie, sim, É é verdade. verdade. Estão interligados. Anos Então, 30. Estamos todos interligados. Todos, Se passa todos. depois, inclusive, da depressão, quebra durante a da depressão, bolsa, sim, né? durante É. 1933, inclusive. Que barra, Também tem que barra. Então, o Fala Bela uma está nos crítica dois aí, né, espetáculos. Estou falando com o Juan aqui, ele cita o Fala Bela. Fala Bela também participa da produção do teu espetáculo. Sim, ele é ator, ele faz o papel do Tá bilionário Oliver como Warbucks. ator também. E ele dirigiu também. Sim. Sim, E no meu ele adaptou o texto. Olha que incrível. Tem ligação com os a dois versão também espetáculos. é dele. Ele fez tudo. Sim, ele faz Ele tudo. é o cara- ele faz tudo. Pois é, o dia que você trouxer o Miguel que você vai falar, o que O você que que você não faz, né? Ó, ator, Identifica como... O que você não faz? Não Se eu precisa anunciar ele como você como apresentador, ele conduz o programa. Ele é extremamente simpático e competente. Agora tem uma maravilhoso. história interessante, essa coisa que você falou, né, da coisa crítica e tal, de você olhar e falar assim, eu mudaria aquilo. Tem uma história que a gente fala, né, que o ator chega pro diretor e fala assim, então, diretor, posso dar uma sugestão? Então, essa cena, que você podia fazer isso. Eu falei, não, você gostou, adorei, ótimo. O dia que você dirigir esse Você espetáculo, faz. Exatamente, é perfeito. A sua montagem, né? A gente pode pensar, mas não fala. a sua montagem você faz. Você faz. Mas a Roberta Luana de Moema pergunta se você assistiu o original nos Estados Unidos. Infelizmente não. Não consegui assistir. Estreou em 77, o original. E daí tiveram alguns revivals na Broadway. Eu acho que foi, se eu não me engano, 97 e o outro agora 2012. Eu não sei se foi na Broadway ou se foi em Londres, mas foi por agora. Não consegui assistir nenhum. Só vídeo no YouTube. Tem Albert Finney fez no cinema, não fez? Tem 3 versões Tem. de Annie pro cinema. Tem uma de Olha, eu não 82, tem uma de 99, que é da Disney, Sim. e tem uma de 2014. Então, que porque incrível. a minha curiosidade, quer dizer, o musical é uma presença no teatro brasileiro. Ele já está no cinema brasileiro também? Já há um cinema brasileiro musical hoje? Então, ou se instituindo? Eu acho que foi feito um filme mais adolescente, assim, né? Alguma coisa voltada para o rock, Uhum. que é um pouco tempo atrás, mas não tem como tá tendo, mas até nos Estados Unidos mesmo, né? O The Greatest Showman, todos esses espetáculos, o La La Land, eles Sim. são existia, mas agora eu acho que está tomando uma outra proporção pela aceitação do público. Eu acho que o público Tem uma retomada. Com certeza. É um outro lugar, né? O Vander, o Jaime do Jardim Bom Filhole, todas as vezes que eu leio uma pergunta do Jaime aqui, eu faço questão de destacar que o Gente que Fala está no ar há 18 anos e o Jaime está no programa desde o primeiro dia. Ah, Bacana. que bacana. Mas ele pergunta se o Walt Disney é a grande referência na arte dos quadrinhos. É louco essa história, porque a gente pensa em Disney como quadrinhos, mas quadrinhos sempre foi uma coisa periférica no mundo da Disney. Uhum. Ele é um homem de cinema, né? Produziu-se quadrinho, claro que é uma indústria muito grande. Sim. Então, em algum momento, você fará livro para Mas criança, quadrinho. O conceito que nós temos é que ele levou para o cinema, né? Ele aproveitou os personagens para divulgar a história em quadrinho.
divulgar os personagens dele na história em quadrinho. É muito próximo isso. Mas Disney é cinema. Sim. Quadrinho sempre foi algo muito periférico, uma espécie Pra de derivação divulgar. dos filmes. Para Exatamente. divulgar os personagens. Exatamente. Uma indústria daquele tamanho fará tudo, em absolutamente todos os setores, Sim. inclusive quadrinhos, né? Juan, Cláudia do Ipiranga pergunta qual a estimativa de custo de um musical na Broadway. Você teria... Não tem. Não tem, né? No Brasil, dificilmente com menos de R$1 milhão você consegue fazer e deixar em cartaz. Porque a bilheteria não paga. Sim. Não paga a produção. Né? Tem que ter o apoio dos patrocinadores, tem que ter a lei de incentivo para o espetáculo não só se produzir. Por isso que às vezes você fala assim, mas um espetáculo desse tamanho ficou 2 meses em cartaz. Porque a bilheteria, porque não tem patrocínio suficiente para que esse espetáculo continue em cartaz. Porque sem o patrocínio, só com bilheteria, o espetáculo Mas eu não... sou espectador, então eu imagino que quando eu vá ao teatro, aquilo seja a fonte de receita do espetáculo. Não só, também. Sim, não, Mas o ingresso que a gente paga para assistir um musical não sustenta tudo, a produção inteira. Não deixa ele em pé, infelizmente. Roberta. É verdade, exatamente por isso que existe a Lei Rouanet. E que é exatamente aí que entra o incentivo à cultura, né? Porque são, ainda mais esses espetáculos, por exemplo, Chaplin, Annie, são espetáculos que não se sustentam não tem como sustentar só com bilheteria. Eu me lembro agora de uma grande rede de cinema que nós temos no Brasil, que o proprietário diz, não, meu negócio é vender pipoca, não é ingresso. E as pessoas falam assim, mas o ingresso aqui Pacotão de pipoca. verdade. mas o ingresso é tão caro, né? Você vai assistir R$200, R$150. Então vamos botar R$150 hoje, não são $50. Sim. Uma entrada para você assistir o teatro. Você vai na Broadway, você paga $300. É isso que eu ia falar, você acha dólares, caro aqui, imagina lá, né? lá é Você um paga absurdo. $250 os melhores lugares. Então é por isso que lá um Fantasma da Ópera está o quê? Há 20 anos, 30 anos em cartaz, não Ainda sei. tá lá. Né? E outros espetáculos são tradicionais, o próprio N já está há quantos anos em cartaz, porque lá... Ele já cresceu lá. Exatamente, já passaram várias Não mais a Nzinhas. criança. E então Espetáculo lá que vai e volta. é um espetáculo que o preço do ingresso consegue bancar a produção, né? Isso nós estamos falando dos espetáculos que se mantêm em cartaz, por exemplo, um Fantasma da Ópera ou um Rei Leão. Mas os espetáculos novos, hoje em dia, a demanda é tão alta de compra de ingresso que eles aumentam os valores. Assim, tem gente que chega a pagar $1.000 em um ingresso. É um absurdo. É muito caro. Calixto. Sim. Carlos de Diadema pergunta a você se novelas de TV podem ser consideradas a grande dramaturgia brasileira. Caramba, que pergunta. São coisas diferentes, né? O universo da TV tem grandes obras dramatúrgicas, né? Eu sou fã de vários autores, João Emanuel Carneiro, por exemplo, eu admiro muito o trabalho desse cara. Eu sonho um dia trabalhar com ele, inclusive na novela dele, né? Mas quando a gente parte para a dramaturgia teatral, é uma outra história, assim como um roteiro cinematográfico, né? Uma terceira coisa. O que eu tenho incentivado muito a todo mundo, e sempre falo para os espectadores, que são coisas diferentes, né? O universo do musical, ele tem um patamar financeiro altíssimo, né? O teatro de texto, ele tem um patamar baixíssimo. Inclusive, a gente tem que lutar para que mais patrocínios venham para o teatro de texto, né? Veja, a origem do teatro no Brasil é o teatro de texto, Thaí Guarnieri e tantos outros autores, Nelson Rodrigues, né? Então, a gente tem que... Eu sou a favor da pluralização, né, da coisa. A gente tem que ter tudo, né? E de uma maneira democrática. Mas e espaço em São Paulo? São Paulo tem espaço? Você vai fazer uma peça, você acha com facilidade um espaço?
Eu acho local, teatro, porque musical aqui em São Paulo São foda. Paulo é privilegiado. Sim, no Rio também. No Rio, os musicais são privilegiados pra caramba, né? Tem muitos espaços lá para musical, né? Para o teatro musical. E eu acho que tem que ter. E eu acho que tem que ter. Mas a gente tem que dosar, principalmente no que diz respeito ao patrocínio cultural, isso aí, para não haver uma concentração de verbas, entende? O teatro de texto está precisando do patrocínio cultural, muito. E é muito importante que a gente incentive a difusão da cultura nacional, brasileira. Novos autores, novos dramaturgos, inclusive para novos musicais. Aos Pombos ou a Síndrome dos Gatos está em cartaz? Está em cartaz no Teatro Frei Caneca, estão todos convidados, é um espetáculo muito poético, altamente poético. Eu vou convidar todos vocês também com o maior prazer do mundo. Sou fã das pessoas que trabalham com vocês, conheço diversos. E a gente fica lá até toda quarta-feira, às 21 horas, até o dia 31 de outubro. Então tem ainda um tempo. Quarta-feira. Mas corram. Não deixa para a última hora. A gente não tem patrocínio, a gente depende da bilheteria. Vamos lá, corram. Ele falou, está na contramão. Está na contramão. Não, mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque o teatro de texto, o teatro mais tradicional também, com certeza ele é um guerreiro de estar lá, de conseguir montar um espetáculo e de estar em cartaz, porque o teatro é caro, tudo é caro. Então é importante que a gente vá prestigiar também, e ele também precisa de patrocínio. Claro, com certeza ele teria mais dinheiro para divulgação, para outras coisas, e é uma pena que há um tempo atrás a Lei Rouanet, tentaram marginalizar a Lei Rouanet como uma lei que corrupta, e não é. É uma lei extremamente importante. Quem não conhece, procure conhecer. As empresas que têm interesse em patrocinar a cultura, é importante, vai lá, porque é um dinheiro que você ia pagar para o governo e que você vai continuar pagando para a cultura. Claro. Chaplin, o musical em cartaz? Em cartaz, no Espaço Teatral, que a Cláudia Raia está administrando esse espaço agora. Então tem o Chaplin e tem uma programação enorme, linda, até o final do ano. Nós estamos com o Chaplin de quinta a domingo até o final desse mês, no Espaço Teatral que fica dentro do Instituto Tomiotaki. Roberta Jafé. Anne está em cartaz? Está em cartaz no Teatro Santander, ao lado do Shopping JK. Temos sessões de quinta a domingo, quintas e sextas às 9 horas, sábados às 4h30 e às 9 horas, e domingos às 3 e às 7, e ficamos em cartaz até janeiro. Wander, onde eu encontro Depois que o Diabo Foi Embora e Outros Contos Violentos e Vulgares? Então, esse é o lançamento da editora Noir e está disponível em todas as livrarias do Brasil. Também pode ser pedido diretamente pelo site da editora. Você tem um site? Site da editora não. Belíssima pergunta. A editora tem, eu não vou saber te contar. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Coitado de mim, eu só tenho livro. E o Zósimo Barbosa? Eu também encontro o Zósimo também Barbosa. Disponível nas mesmas grandes e sensacionais livrarias espalhadas pelo Brasil e também no site da editora Noir. No site da editora. Exatamente. E o site do Wander, qual é? O Wander não tem site. Como não tem Que site? coisa horrível, né? Eu sou um cara do século XIX, eu não tenho nada. Aqui sai um livro com você. Pois para você ver. Pelo Que tanto mundo. que você prestou atenção aqui no bate-papo. Então... Claro, não, a gente não volta para casa do mesmo jeito que sai, né? A gente encontra Que gente maravilha. interessante, produzindo coisas interessantes e vindo a programas interessantes, óbvio. olha aí. Então, Final desta edição de Gente que Fala, agradecendo à atriz Roberta Jafé, ao ator Juan Alba, Calixto, como eu te anuncio, ator, diretor... Ator, artista, o artista Oscar Calixto e também o escritor Wander Antunes, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, bom final de semana, até lá.